Então, agora, nós vamos à palavra. Amém? E a palavra de hoje, a mensagem de hoje, nasceu enquanto eu pensava na letra de uma música. Eu tenho o costume de fazer isso. Eu pego a letra do louvor e eu vou pensando naquela letra. O que essa letra está dizendo para mim? Isso é um exercício que nós deveríamos fazer, até para saber se o que a gente está cantando é certo ou errado, ponto número 1. Segundo, para saber o que eu estou cantando, para que eu possa declarar aquilo com fé. Então, eu pensava na letra daquela música, Quebrantado. E a música diz: eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Do seu sofrer participar, da sua obra eu vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. E aí ela diz que pela cruz Ele me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado pelo amor dEle. Isso é um trecho da música, mas ela fala que eu olho para a cruz. E aí o meu questionamento foi justamente esse. Primeira coisa, será que eu tenho olhado para a cruz? Temos olhado para a cruz? E quando olhamos para ela, o que nós vemos nela? Porque isso interfere totalmente na mensagem que ela passa para mim. Quando eu olho para a cruz, qual é o efeito que ela tem sobre mim, sobre você, sobre ele, sobre ela? Por que o olhar para a cruz tem um efeito tão diferente em cada um de nós? Ou em cada ser humano, vamos pensar assim. Em nós, eu espero que ela tenha um efeito parecido. Espero que nós todos já tenhamos conseguido atingir o que precisamos dela. Ou que estejamos perseguindo isso. Se eu olho para a cruz e eu vejo um Jesus ainda pendurado no madeiro, talvez eu a veja como um lugar meramente de morte. E talvez por isso eu não consiga alcançar a mensagem real que ela me traz. Mas se eu olho para a cruz e eu vejo o sacrifício de Jesus por mim, o seu sangue derramado, o madeiro vazio, e Jesus assentado no trono de glória, aí sim, aí certamente eu consigo alcançar a mensagem que a cruz quer trazer para mim. Vocês percebem a diferença desse olhar? Existe uma diferença no olhar. Não basta eu olhar meramente para a cruz sem entender o que ela significa, sem entender que aquilo ali não é meramente uma madeira. Se eu olhar para ali e eu não ver que Jesus não está mais lá. Tem uma versão dessa música que bota uma segunda parte e fala justamente isso, fala: eu olho para a cruz, não vejo Jesus, pois Ele vivo está. E eu tenho que olhar para a cruz e ver a obra de Jesus, mas Jesus eu não vejo mais lá. Quando eu olho para a cruz, eu vejo Ele em outro canto. Eu vejo Ele no alto, sentado, em glória. É esse o Jesus que nos chama. É isso que a cruz nos diz. E se eu alcanço essa visão, o que vai acontecer na minha vida, eu vou chegar a outro patamar. Pensando nisso, eu pensei naquele episódio lá de Moisés, lá relatado em Números, quando as serpentes vieram assolar o povo de Israel. Vocês lembram disso? As serpentes vieram, eram serpentes venenosas. Não havia antídoto para aquilo. E quem fosse picado, certamente morreria. Quem fosse picado, certamente morreria. E lá em Números 21, a gente tem um relato dessa história. E a partir do versículo 6, a Bíblia nos diz:
Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: nós pecamos porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor, pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. E o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e pôs sobre ela uma haste. Quando alguém era mordido por uma cobra e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Que Deus abençoe a sua palavra. Vou orar mais uma vez. Meu pai, essa semana, eu acompanhei ele num encontro de pastores e depois no aniversário de uma igreja. E aí acabaram de orar por ele e falou: gente, eu vou orar de novo, mas não é porque eu fiz pouco de oração, não, mas é porque eu gosto de orar sempre. Vamos orar de novo. Vamos orar de novo para Deus nos falar aquilo que Ele quer. Senhor Deus e Pai, nós nos entregamos a Ti. Nós te pedimos, Senhor, que Tu nos revele através da Sua palavra aquilo que Tu queres falar conosco. Ajuda-me, Senhor, a transmitir aquilo que Tu colocaste no meu coração e aquilo que eu creio, Senhor Jesus, que nasceu no Teu coração para abençoar a Sua igreja. Em nome de Jesus, amém. É interessante nós vermos que o povo pediu a Moisés: ore para que Deus nos tire as cobras. E qual foi a resposta de Deus? Ele não falou que ia tirar as cobras. As cobras iam ficar lá. Só que Deus deu para Moisés o antídoto contra a cobra. Quem seria o povo de Israel, senão nós? Quem seriam as cobras, senão o pecado? Ou até mesmo o próprio diabo? E quem seria a serpente de bronze, senão uma tipografia do próprio Jesus? Nós sabemos que o mundo jaz no maligno e que Deus não pode nos tirar do mundo. Nós estamos aqui convivendo com o mundo, convivendo com o pecado, convivendo com as misérias, convivendo com toda sorte de coisas ruins. E Deus não vai nos tirar as cobras, mas Ele nos deu a resposta para que nós fôssemos curados. Ele nos deu, e ali Deus estava mostrando para Moisés algo que iria acontecer. Deus estava mostrando isso. E quando olhava para a serpente, a pessoa era curada. E eu me pus a pensar: será que todo mundo que olhava para a serpente era curado? Eu não estou pensando em heresia, não. O que eu estou pensando é o seguinte: a Bíblia fala que quem olhava era curado, mas quem olhava, quando eu entendo essa palavra aqui, não é meramente o ato de: eu vi aquela cruz ali, eu vou ser curado. Não. Se eu olhar sem crer, eu não vou ser curado. Se eu olhar sem dar a devida importância, eu não vou ser curado. Se eu tiver com a minha visão embaçada, eu não vou conseguir olhar direito. E aí eu me pus a pensar justamente isso, porque quem olhava era curado, mas quem olhava de verdade, quem olhava de verdade, com um ato de fé. Em Provérbios, a gente tem uma passagem muito interessante que a gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Porque o olhar precisa ser um olhar direito. Eu preciso enxergar de fato. A Bíblia fala muito sobre olhos, não é? Os olhos são as janelas do corpo. Se os seus olhos forem bons, o seu corpo todo será bom. Se forem maus, serão cheios de trevas. Não é isso que nós lemos em Mateus? Os olhos, a importância dos nossos olhos, a importância do nosso olhar.
Jesus, depois que cumpriu a obra na cruz, ele esteve com os 2 discípulos no caminho para Emaús, não foi? E eles olhavam, mas não viam. Eles olhavam um Jesus do lado dele e eles não viam quem ele era. Eles não viam. Quando os discípulos participaram da segunda multiplicação dos pães e dos peixes, eles não viam a provisão. Eles tinham passado pela primeira multiplicação. Eles não viam. Precisamos ter olhos que vejam. Precisamos ter olhos que veem direito. O poder que tem no nosso olhar, ele pode nos levar a alcançar os desígnios de Deus para nós, ou eles podem nos afastar totalmente deles. E hoje é sobre esse poder do nosso olhar que nós vamos conversar. E nós vamos começar, a gente vai dar uma passeada na Bíblia, nós vamos começar por Provérbios. Provérbios 4. Provérbios 4, do versículo 20 ao 27. Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção nos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos. Guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. De tudo que você deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda de seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Ele já no começo ele fala, não deixe que se afastem dos seus olhos o quê? Os meus mandamentos. Mas para a gente chegar nessa parte, eu primeiro preciso ter aquele primeiro olhar. Lembra que eu falei que quando a gente olha para a cruz, eu preciso entender o que ela diz, porque aí eu vou escolher a cruz. E aí quando eu escolho a mensagem da cruz, aí sim, para eu não me desviar, eu preciso guardar os mandamentos de Deus e não deixar que eles se afastem dos meus olhos. Então, vamos começar do começo. A gente vai começar por esse ponto de que seus olhos devem olhar direito. O que seria olhar direito? Para mim, olhar direito, primeira coisa é o quê? Olhar na direção certa. Se eu estou falando assim, gente, olha, vejam que tem um candelabro aqui. Se vocês olharem para lá, vocês não vão ver o candelabro. Eu preciso olhar na direção do candelabro, senão eu não vou enxergar o candelabro. Então, o primeiro ponto para que a minha visão seja uma visão correta, para que o meu olhar seja um olhar direito, eu preciso olhar na direção correta. E qual é a direção correta? Qual é a direção correta? O salmista diz, eleva os meus olhos para os montes. A direção correta é olhar para o alto. A direção correta é olhar para Deus. Essa é a direção correta. E quando eu olho para Deus, eu tenho um grau de comparação que é Deus. Se o meu grau de comparação é Deus, o meu grau de comparação é a verdade. E olhando para a verdade, o meu olhar com certeza será um olhar livre de ilusões, livre de mentiras, livre de distorções. Então, o primeiro ponto para eu olhar direito é eu olhar para Deus, eu olhar para o alto. Se o nosso socorro vem do alto,
nada que está abaixo do alto pode nos abater. Amém? Então, o primeiro ponto é o olhar para o alto. Eu preciso olhar para Ele, para Deus. Ah, Débora, mas eu posso estar olhando para Deus, assim como tem várias pessoas que às vezes estão procurando Deus, mas não encontram. A Bíblia diz que os olhos do Senhor procuram adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não diz? E ele diz também que o amor de Deus nos encontra, como a gente cantou no último louvor. Então, se eu olhar para o alto, pensando numa pessoa perdida que ainda não encontrou a Deus, certamente, em algum momento, os olhos de Deus vão cruzar com o dela. Se eu olho para Ele, em algum momento, os olhos deles vão cruzar comigo. E, nesse momento, eu vou entender a mensagem da cruz. E, nesse momento, eu vou entender que Ele é o amor. E, nesse momento, eu vou entender que nele há a plenitude de coisas. Os olhos dele querem nos encontrar, mas para isso nós precisamos olhar para ele. E olhando para ele, os nossos olhos irão se cruzar. Então, quando eu olho no sentido certo, eu consigo entender o primeiro amor. Eu tenho a chama do primeiro amor. E, por vezes, a gente se decidiu por esse amor, mas a vista embaça. Eu sei a direção, mas a vista está embaçada. Alguma coisa não me deixa enxergar direito, tem alguma coisa me atrapalhando. As lutas da vida, as decepções, às vezes embaçam a nossa visão. O medo às vezes nos cega. A gente pode pensar em alguns episódios da Bíblia. Agar tinha sido expulsa por Sara e por Abraão. E ela foi para o deserto com seu filho. E Ismael chorava com sede. E Agar temeu. Agar chorou. E a Bíblia diz que quando ela orou, os olhos dela se abriram. E no meio do deserto, no meio do medo, o que Agar viu? Ela viu um poço de água. Ela viu a provisão de Deus. Ela pôde enxergar, porque Deus abriu os olhos dela. E quando Deus abre os nossos olhos, nós enxergamos essa provisão. Um outro episódio muito claro, que eu acho que é um dos episódios que eu mais gosto da Bíblia desde a escola dominical, que é sobre esse abrir de olhos, é o episódio de Geazi com Eliseu contra os sírios. Os sírios vinham rodeando a casa onde Eliseu estava com Geazi. E Geazi tremeu nas bases. Geazi estava desesperado. Geazi, que já tinha visto várias coisas acontecerem, estava desesperado. Ele não conseguia ver uma solução. Até que Eliseu faz o quê? Eliseu olha para ele e fala assim: Senhor, abre os olhos dele. Deixa ele ver um pouquinho. O que eu estou vendo é bom demais. E na hora que Eliseu falou, os olhos de Geazi se abriram. E o que ele viu? Ele viu um exército poderoso. Um exército de fogo. E não importava a força dos sírios, não importava. Por quê? O exército que estava do lado dele era muito maior. O que tinha do lado deles era muito melhor. Muito melhor. Quando Deus abre os nossos olhos, nós podemos enxergar a provisão. E Geazi experimentou isso. A Bíblia diz para nós que quando a gente precisar, o que a gente pode obter de Deus?
um colírio. Sabia que a Bíblia fala isso? Em Apocalipse a Bíblia fala isso. Apocalipse 3:18. Aconselho que você compre de mim colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Quando nos falta a visão, é dele que eu tenho que comprar o colírio. Eu não posso catar colírio em qualquer lugar, não. É dele que vem o colírio, que vai conseguir tirar a trave do meu olho, que vai conseguir limpar a visão. Ora, tira o filtro. Esses filtros não mostram a verdade, né? Tira o filtro, a gente vê de verdade. A gente vê de verdade. O colírio deixa que a gente veja até no meio da neblina. De tão poderoso que é esse colírio. Então, o segundo ponto para olhar direito é a gente limpar a nossa visão. Usando o colírio do Senhor. Permitir que Ele toque os nossos olhos, tire todas as escamas. Quando Deus abre os nossos olhos, nós enxergamos a provisão. Olhar direito é ver sem distorções. É entender todos os detalhes. Às vezes tem um detalhezinho ali na imagem que faz toda a diferença, que traz um sentido totalmente diferente e mais amplo para a nossa vida. A gente não pode ter uma visão fora do contexto. A imagem que a gente vê tem um contexto. Tem um contexto, tem um propósito. Nós precisamos buscar entender este propósito. Se eu olho para a cruz e vejo apenas uma cruz, eu não vejo a cruz. Não a mensagem da cruz. Eu vejo qualquer cruz que poderia ter crucificado qualquer homem. Mas eu preciso olhar para o Calvário e entender que ali foi um local de sacrifício de Jesus Cristo que veio para me salvar, me redimir, me purificar, trazer um sentido para a minha vida. E através do seu sacrifício, do seu sangue, eu pude encontrar este sentido. Eu pude encontrar este amor. E é encontrando este amor que, com sentido em minha vida, eu sei o que eu preciso fazer com os meus passos. Eu sei que eu preciso cantar das suas obras. Eu sei que eu preciso estender a mão. É isso. Eu não posso olhar a imagem fora do contexto. E a gente acha uma coisa interessante na Bíblia também. Às vezes, para eu olhar direito, para que eu consiga olhar direito, eu preciso fechar os meus olhos. Como é possível? Como é possível? Débora, eu não estou enxergando direito. Fecha os olhos que você vai enxergar. Ué, não faz sentido. Será que não? Vamos pensar num treinamento ninja. Fecha os olhos para... Não é? Não tem isso? Quem assiste filme aqui? Marcinho gosta, ó. Já até captei que ele já estava pensando ali. Fecha os olhos. O mentor fala isso para o ninja que está treinando. Fecha os olhos, aí você vai perceber as coisas ao seu redor. Fecha os olhos. E para nós, por que é importante fechar os olhos? Vamos lá em Isaías? Dessa vez, ó... NVI tem uma palavrinha que vai fazer diferença para mim, Roberta. Isaías 33, do 15 ao 17, NVI, versão. Aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal. É esse o homem que habitará nas alturas. Seu refúgio será a fortaleza das rochas, terá suprimento de pão e água não lhe faltará.
Seus olhos verão um rei em seu esplendor e vislumbrarão o território em toda a sua extensão. E aí eu escolhi a VNI por quê? Porque ela usa essa palavrinha contemplar. Eu fecho os olhos, não é meramente porque eu não posso ver o mal, não. Mas eu não posso contemplar o mal. O que é contemplar? Contemplar é olhar, mas com um desejo. É olhar com interesse. Isso é contemplar. Fixar o olhar em alguém, algo ou si mesmo, com encantamento, com admiração. Assim está na definição do dicionário. Contemplar o mal. Então eu fecho os meus olhos para não contemplar o mal. Eu não vou fechar os meus olhos para que eu não veja o mal que está acontecendo ao meu redor e para que eu não atue ali para corrigir. Não é isso. Presta atenção. Por vezes eu vou enxergar o mal, eu vou ver o mal que está acontecendo. Eu vou ver a pobreza, eu vou alimentar o pobre, eu vou vestir o pobre. Eu vou ver um pecador, eu vou lá orientar, exortar, pregar. Eu vou ver o mal. Não vamos? Vamos ver. Nós vamos ver o mal, sim. Mas eu não posso me encantar com o mal. Eu não posso contemplar o mal. Contemplar, eu tenho que contemplar a Deus, as obras de suas mãos, a natureza, não é? Porque isso vai me levar a louvar a Ele e engrandecer a Ele. Mas contemplar o mal, não. Nunca. Se o mal se mostra para mim com essa sedução, eu preciso fechar os meus olhos carnais. E eu vou fechar os meus olhos carnais. E quando eu consigo fazer isso, as distrações somem. Por que a gente fecha os olhos para orar, para se colocar diante dele? É por isso. Eu preciso que as distrações sejam silenciadas, sejam apagadas. A gente ensina isso para as crianças, não é? Olha, fecha o olho agora, que agora a gente vai orar. Presta atenção em Jesus. Presta atenção em Jesus. Precisamos prestar atenção nele. Se o mal se apresenta, e eu sinto vontade até de ficar contemplando, que interessante. Não, fecha os olhos. Fecha os olhos e não contemple o mal. E no versículo 17 diz o que a gente vai enxergar se a gente fechar os olhos. Com os olhos carnais fechados, eu verei o rei em seu esplendor. E eu não apenas verei o rei, mas o que é que fala? Que os meus olhos vislumbrarão o território em toda a sua extensão. Eu olho para o rei, fecho os olhos para o mundo, fecho os olhos para a cobiça, fecho os olhos para a lascívia, fecho os olhos para qualquer tipo de tentação. E eu olho para o rei. E quando eu olho para o rei, eu vislumbro as promessas do rei para mim. Eu vislumbro o que ele tem me dado. Eu vislumbro a conquista dele na cruz. E assim eu sei que nada pode apagar essa conquista. Nós cantamos hoje também, eu nunca saberei o preço dos meus pecados. Eu nunca saberei o preço porque eu não vou ter que pagar por eles na cruz. Mas eu tenho que saber o preço que Jesus pagou por mim, para que eu não jogue esse sacrifício no lixo. E para eu não jogar o sacrifício no lixo, eu preciso fechar meus olhos quando necessário, para que eu olhe para Ele e apenas para Ele. E Ele tem promessas para nós. E o nosso olhar pode nos levar para longe delas.
E não é isso que nós queremos. Não é isso que nós queremos. Eu tenho certeza que eu não quero isso para mim, eu não quero isso para você, e eu tenho certeza que você não quer isso para você também. E eu já estou me encaminhando para o final, e eu vou encerrar essa mensagem conversando com vocês um pouquinho sobre uma passagem de Hebreus. Que quando eu comecei a fazer toda essa reflexão, a primeira passagem que me veio à mente foi essa. Hebreus 12, do versículo 1 ao versículo 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grandes nuvens de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apresenta a nós. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. E agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Viu como ele resume tudo que eu falei? Vamos pensar aqui. A primeira coisa que nós falamos foi sobre olhar na direção certa. Erguer os olhos. Como é que eu consigo erguer os olhos? Me livrando de todo o peso. Se eu estou com peso, eu olho para cima? Se eu estou com peso, eu olho para baixo. Se eu estou com peso, eu olho para baixo. Livrando-me de todo o peso, opa, melhorei a postura, eu olho para o alto. Me livrando de todo o pecado. Aí vai o quê? A limpeza da visão. Cadê a limpeza da visão? Eu olhei para a cruz, peguei meu colírio, ó. Opa, sujou de novo, deixa eu liberar minha visão aqui, eu vou olhar para ele. Nada vai me impedir. Nada vai me impedir. Tem um versículo do Salmo 119. Cadê? Deixa eu procurar aqui. Salmo 119, 37. Fala assim, ó. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Está assim na NVI. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faze-me viver nos caminhos que traçaste. É forte, né? Quantas coisas inúteis têm tomado o nosso olhar? Quantas coisas inúteis têm tentando nos desviar do foco? Por isso, para eu olhar para o lugar certo, eu preciso me livrar de todo o peso e de todo pecado. E aí sim eu vou correr com perseverança, olhando firmemente. Eu não posso deixar que nada tire meu foco. Nada pode me tirar do alvo. Ora, pecado é errar o alvo. Se eu não estiver olhando para o alvo, eu vou errar o alvo. Eu preciso olhar para o alvo. E aí no versículo 3 ele fala para a gente fazer o quê? Pensem naquele que suportou tamanha oposição. Pensem naquele. E aí vai o segredinho de fechar os olhos. Eu sei onde está o meu alvo. Tem uma coisa querendo me distrair. Eu fecho os olhos. Porque com os olhos fechados, nada vai roubar minha atenção.
Com os olhos fechados, se eu conheço a voz do pastor, eu vou ouvir a voz. Com os olhos fechados, se eu conheço o agir dele, eu vou sentir. Eu vou sentir o movimento do ar. É o que eu estava falando do ninja. Os meus sentidos estarão apurados para me conectar a ele. O pastor Murilo uma vez pregou aqui sobre os sentidos. Eu tenho que trabalhar todos os meus sentidos em relação a Deus. E com os olhos fechados para o mundo, os meus olhos espirituais abertos sempre. Eu não posso fechar os meus olhos espirituais. Os meus olhos abertos, espirituais abertos sempre, pensando nele. E aí, esse versículo termina de uma maneira absurdamente maravilhosa. Pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para quê? Para que vocês não se cansem nem desanimem. Cadê o mal do século aí? Aí, fadiga, depressão, burnout, cadê? É isso. Como é que eu fujo dele? Como é que eu fujo do mal do século? Olhando para o autor e consumador da nossa fé. Tendo a visão nele. Tendo a visão nele. E só se eu entender essa mensagem que eu vou poder ajudar os outros. A gente começou falando da música, quebrantado. E a música, o que ela fala? Ela não fala só que eu entendo a mensagem da cruz, mas ela fala que eu vou proclamar a mensagem da cruz. Ela fala que eu vou falar das maravilhas de Deus. Ela fala isso. Ela fala que eu vou saber o que Jesus fez. Ele me chamou. Da obra dele eu vou cantar. Do seu sofrer eu vou participar. Eu não posso me colocar aquém da cruz. Não. A gente está ali. A gente faz parte. E hoje nós vamos fazer parte aqui, levantando o nosso memorial. E esse memorial tem valor se eu sei a mensagem da cruz. E esse memorial tem valor se os meus olhos entendem o que ele me mostrou ali. Nós precisamos aprender a olhar para a cruz, ver a obra de Jesus ali, entender o que ele conquistou para mim, para você, para nós, para que eu não deixe que ninguém, nada, nem eu mesmo, roube isso de mim. Não podemos deixar, nem nós mesmos podemos roubar. Muitas vezes nós precisamos nos posicionar contra nós mesmos. As vozes que eu preciso calar nem sempre são de outros. Nem sempre é do diabo. Muitas vezes são minhas, não é? A gente precisa ter essa consciência. E para que, olhando para a cruz, nós possamos também entender o que ele nos chamou a fazer. Então, hoje, depois que a gente passeou aqui na Bíblia, pensando no poder do olhar, eu quero te convidar a pedir para Deus: Senhor, eu quero olhar com os teus olhos. Eu quero olhar com o teu colírio nos olhos, tirando toda a trave, tirando toda a sujeira. Eu quero olhar e enxergar e compreender o contexto, o propósito e dizer: eis-me aqui, Senhor, para fazer valer a tua visão, a visão que tu tem nos dado. É isso. Com esta mensagem hoje, eu quero exortar a todos nós a fazer isso. A não meramente olhar para a cruz e ver que ela está lá. Mas olhar, entender, encontrar nela o seu propósito e se posicionar para levar esta mensagem adiante.
E dito isso, eu quero te convidar a se colocar diante dele. E se você nunca olhou para a cruz com essa ótica, se você nunca entendeu que Jesus Cristo fez esse sacrifício por você, hoje é o dia de se posicionar e decidir por Ele. E a primeira oração que nós vamos fazer é essa oração de decisão por Ele. E se você vai fazer pela primeira vez, faça. Se você já fez, faça de novo. Porque todos os dias nós vamos escolher Jesus. Senhor, nós aqui nos colocamos diante da cruz, reconhecendo, Senhor, a Tua obra ali feita nela, reconhecendo que Tu és o nosso único Salvador, é a única cruz, o único cordeiro erguido por nós, sacrificado por nós, o único fonte de expiação, como foi a serpente de bronze no Egito. Nós sabemos que nós precisamos olhar para Ti, Senhor. Olhar para Ti e entender que foi por nós. Foi por nós que Tu morreste na cruz. Foi por nós que Tu derramaste o Teu sangue. E foi por nós que Tu ressuscitaste e vivo está. E um dia voltará para nós. Por isso, Senhor, nós aqui, hoje, decidimos por Jesus. Nós aqui hoje, Senhor, declaramos quem Tu és e declaramos que Tu és o Rei em nosso coração. Faz morada em nós. Em nome de Jesus. E agora eu te convido a fazer uma oração sobre a sua visão. E nós vamos fazer. Eu vou pedir ajuda para os